Olá, seja bem-vindo ao Following the Moon. Este é um espaço para a gente falar sobre ritmo, corpo e relações. Não a partir do que nos ensinam a ser, mas do que a vida pede quando a gente escuta com mais atenção. No episódio de hoje, eu quero te convidar a olhar para a família, o amor e o cotidiano. Não como papéis a cumprir, mas como movimentos vivos entre estrutura e fluidez. Vamos falar sobre o rio, a margem e o que acontece quando a gente para de lutar contra a própria natureza. Para começarmos essa jornada, eu preciso que você visualize uma imagem. Imagine uma paisagem. Nela existe um rio que corre sinuoso, profundo, mudando de cor conforme o céu e mudando de velocidade conforme a inclinação da terra. E abraçando esse rio existem as margens, rochosas, firmes, imutáveis, que garantem que aquela água não se perca na terra, mas chegue ao mar. A mulher é como um rio. A biologia feminina não foi feita para constância. Nós somos o único ser vivo que carrega um relógio interno que reseta a cada 28 dias. E ser rio é entender que você é fluidez. Há dias em que você acorda caudalosa, criativa, capaz de nutrir toda a floresta ao seu redor. Mas há dias em que o seu rio seca. É a fase do recolhimento, onde a água desce para as profundezas. Se você tenta ser uma margem reta e constante, sendo um rio, você adoece. A mulher adoece quando tenta ser linear, porque ela nega a sua própria natureza mutável. E o homem é como a margem. O masculino é a energia da estrutura. A biologia do homem é solar. Ela acorda como o sol, onde o homem tem o pico de testosterona na manhã, e se recolhe com ele. A margem não precisa mudar de forma. A função dela é ser o contorno. O homem traz a segurança, a direção e o limite. Ele é o porto seguro onde o rio pode descansar. O problema da sociedade moderna é que ela exige que o rio seja reto, como um canal de concreto, e que a margem seja mole, sem direção. E quando isso acontece, a família e a sociedade perdem o seu norte. A cena que eu vivi ontem resume o que é ser um ser em um mundo de concreto. Eu acordei ontem e o peso do mundo estava nas minhas pálpebras. Sabe aquele dia em que você acorda e sente que a sua pele emocional sumiu? Que qualquer olhar torto vai te fazer sangrar? Eu fui para a cozinha e o som da cafeteira parecia uma britadeira. Eu coloquei o café na xícara e, ao dar o primeiro gole, ele estava amargo. Mas era amargo que vinha de dentro. Eu estava no meu inverno interno e a sensação de insuficiência era avassaladora. Para não desabar na frente das crianças, eu comecei a cantar. É uma música que eu uso como escudo. Sabe aquela música? Todo dia de manhã, quando eu tomo meu café amargo. E eu canto essa música para criar uma distância entre a dor que eu sinto e a pessoa que precisava fazer café naquele momento. Eu canto para avisar ao meu sistema nervoso que estamos em guerra, mas ainda assim precisamos marchar. É a ironia de quem está exausta, mas não tem a permissão para parar. O que ninguém te conta é que, enquanto o rio está secando, o mundo exige que você seja a margem mais dura de todas. Naquele dia também, eu estava no computador, enviando currículos, tentando parecer vibrante em e-mails, enquanto por dentro eu sentia que não tinha nada para oferecer. E a rejeição no mercado de trabalho nesse período estava doendo ainda mais. Cada não parecia uma confirmação de que eu realmente não era o suficiente. E também lembrei que o dia anterior eu perdi a paciência com as crianças. Eu gritei e aquele grito ficou repetindo na minha cabeça. Eu estava me sentindo um fracasso em todos os lugares da minha vida, falhando no trabalho, na maternidade, falhando comigo mesmo. Eu fui tomar um banho e chorei. Eu estava completamente sem pele naquele momento. Mas nesse dia, meu marido interviu. No passado, ele teria cometido o erro do modo conserto.
Porque para o homem, ver a mulher sofrer é um sinal de falha pessoal na sua missão de proteger. O cérebro masculino é treinado para a resolução de problemas. Então, quando você chora, ele não ouve um desabafo, ele ouve uma chamada para ação. O modo conserto é quando ele tenta usar a lógica para matar sua emoção. Ele diz para você coisas como: não fica assim, amanhã você vai achar um emprego, ou pare de drama. Ele acha que está ajudando ao te dar uma solução. Mas para a mulher, isso soa como uma invalidação. No fundo, ele está tentando consertar o próprio desconforto de te ver mal. Ele quer que você pare de sofrer, para que ele pare de se sentir impotente. Mas dessa vez, o nosso acordo de paz funcionou. Ele percebeu o meu silêncio, percebeu a música que eu cantei. Então ele não me deu conselhos, ele me deu estrutura. Ele me disse: vai tomar um banho, eu tomo conta da janta, eu assumo as crianças por uma hora, vai chorar o que tiver que chorar. Ele governou a casa por uma hora. Ele foi a margem de ferro que segurou o mundo lá fora para que o meu rio pudesse transbordar em segurança. E isso é o masculino sagrado. Ele não sente a sua dor, ele protege ela. E para que a margem funcione bem, precisamos também entender o ritmo do homem e respeitar as nossas diferenças. Você sabia que a maior parte das brigas entre casais acontecem no final do dia quando os dois chegam em casa? Isso acontece por um choque brutal de necessidades biológicas. A mulher precisa falar. Para baixar o cortisol do dia, a mulher precisa produzir oxitocina. E a forma mais rápida de fazer isso é através da fala e da conexão. Se ela não fala tudo o que passou no dia, ela não vai conseguir relaxar. E o homem precisa do oposto, do silêncio. O estresse consome a testosterona do homem. E para recuperá-la, ele precisa da caverna. O nível de testosterona dele cai ao longo do dia e atinge o mínimo ao chegar em casa. Então ele precisa de pelo menos 20 minutos de vácuo mental e silêncio para se regenerar. Então aqui existe um conflito claro. Quando ela começa a falar para se salvar, ele se sente como mais trabalho, o que gera mais estresse. Quando ele se cala para se recuperar, ela se sente rejeitada. E essa é a raiz das maiores brigas de casal. Então, nós criamos um acordo de paz. O que não é algo que você faz no meio de uma briga. É um contrato de sobrevivência, assinado em tempos de calma. Enquanto você senta no jantar com seu parceiro e define suas necessidades biológicas. A primeira coisa é temos que reconhecer as naturezas. Então, ela entende que ele precisa da caverna para ser homem. E ele entende que ela precisa da fala para ser mulher. Então, na próxima vez, em vez de dizer, você não me ouve, ela diz para ele, meu rio está cheio hoje. Eu preciso desaguar em 15 minutos de fala. E ele, ao invés de sumir, ele diz, ok, mas eu preciso de 20 minutos de caverna para te ouvir por inteiro depois. O acordo prevê que quando um está sem pele, o outro governa o ambiente. E essa alternância de quem segura a estrutura para que o outro possa se regular, salva famílias. Isso também me fez pensar em outro tópico que eu tive numa conversa com uma amiga. Um dia uma amiga me descreveu a sua gerente como uma pessoa fria, calculista e sem coração. E aquela descrição, na verdade, me fez ver uma mulher exilada. Muitas mulheres, para chegarem ao topo, precisam matar o seu rio. Elas vestem uma armadura de vidro de energia masculina. Elas são frias porque o sistema as obriga a serem constantes como homens. Eu expliquei para minha amiga que essa pessoa provavelmente não é uma má pessoa. Ela só esqueceu de tirar a armadura. Quando você lida com uma mulher assim, não tente ser querida ou emocional, porque isso assusta. Ela vê uma fraqueza, porque é assim que ela se vê com ela mesma. Então seja direta, traga dados, fale a língua da margem. Mas por dentro mantenha a compaixão. Aquela mulher provavelmente não tem ninguém que a diga. Você pode tirar a armadura, eu seguro as pontas para você.
Eu quero também adicionar outro ponto muito delicado, que talvez vai ser um gatilho para muitas de nós: o uso de hormônios sintéticos. O que para muitas mulheres, inclusive eu mesma, é uma solução necessária nesse momento da vida. Mas o anticoncepcional coloca a mulher num efeito Platão. Ele transforma o rio em um canal de concreto reto, eficiente e muitas vezes sem vida. Muitas mulheres em uso de hormônios vivem um mundo mudo. Elas perdem o faro intuitivo e o brilho de ciclicidade real. E às vezes a gente acha que está equilibrada, mas na verdade estamos apenas anestesiadas quimicamente. Porque o anticoncepcional cria um ciclo falso. Mas o meu papel ao dizer isso, e o seu também ao ouvir, é dizer que, mesmo sob química, você precisa fazer um esforço de voltar para casa. Porque a pílula pode silenciar o grito do nosso corpo, mas o corpo continua precisando de descanso, de silêncio e da margem. E para você também, que mora sozinha, o seu desafio é ser a sua própria margem e o seu próprio rio. Durante o dia, no trabalho, você é margem, decidida, firme, funcional. Mas ao cruzar a porta da casa, esse modo precisa terminar. Não por luxo, mas por sobrevivência biológica. Por isso, rituais não são um capricho. São a forma de avisar ao corpo que o turno acabou. Tire o sapato, troque de roupa, silencie o mundo por alguns minutos. Entre no banho, sente no chão, fique sem fazer nada, coloque roupas confortáveis de algodão. Esses gestos simples constroem a margem que segura o seu rio por dentro. E se você não cria esse espaço de descompressão para si mesma, você endurece. Vira eficiente, produtiva e correta, mas seca. Ser solteira ou sozinha exige que você construa margens externas, amizades onde você pode baixar a guarda, rotinas que não pedem desempenho, pequenos territórios onde você não precisa se defender. É assim que a sua essência feminina não se perde na dureza do mundo solo. Eu também quero dizer que essa inteligência não é só para nós, é para todos que vêm depois. Porque a verdade é que as crianças não escutam o que dizemos, elas respiram o que somos. Elas são radares biológicos que captam a tensão ou a paz que vibra no campo de casa. Quando você e o seu parceiro decidem entender a biologia um do outro, vocês não estão apenas salvando o casamento ou a parceria entre vocês. Vocês estão dando aos seus filhos um mapa de sanidade. O seu filho está em um processo contínuo de observar o que significa ser homem. No mundo lá fora, ele receberá mensagens confusas, ou que o homem deve ser um bruto insensível, ou que deve ser um passivo sem direção. Ao ver o pai respeitando o seu silêncio, o seu café amargo e a sua necessidade de desaguar, esse menino aprende a verdadeira força do masculino. O que ele aprende? Ele aprende que um homem forte não é aquele que grita para ser ouvido, mas aquele que tem a estabilidade de uma rocha para segurar o caos da mulher que ele ama. E o impacto no futuro é que esse menino crescerá sem medo das emoções femininas. Ele não será o homem que foge quando a esposa chora, ou que se sente ameaçado quando ela está sem pele. Ele saberá que o papel dele é ser a margem, o suporte, o contorno. Ele aprende a se regular também. Entende que também tem direito à sua caverna, sem precisar ser agressivo para conquistá-la. A sua filha olha para você como um espelho do futuro dela. Se ela vê uma mãe que está sempre exausta, que se desculpa por estar cansada, ou que tenta ser a máquina linear que dá conta de tudo, ela entende que ser mulher é um fardo pesado e sem brilho. Mas quando ela te vê honrando o seu inverno, quando ela te vê dizendo: filha, hoje a mamãe está com uma bateria emocional baixa, meu corpo está trabalhando por dentro e eu preciso de calma. Você está entregando a ela a soberania corporal. Ela aprende que o corpo dela não é um inimigo. Ela aprende que não precisa ser constante como um robô para ser amada ou respeitada. Ela entende que as fases de recolhimento são tão valiosas quanto as fases de expansão.
E essa menina nunca aceitará um relacionamento onde seja tratada como uma engrenagem. Ela saberá identificar quando um homem não é capaz de ser a margem para ela. Ela crescerá com autoestima ancorada na própria natureza, e não na aprovação do mundo externo. Existe um detalhe sistemático crucial também aqui. As crianças são naturalmente egocêntricas. Então, se a casa está sempre em guerra e a mãe está mal-humorada, sem explicação, a criança vai pensar: a culpa é minha. Quando você traz a inteligência biológica para a mesa, você liberta seus filhos dessa carga. Ao explicar que o papai precisa de 20 minutos de silêncio para se recuperar, ou que a mamãe está em dia de recolhimento, você está dizendo para o seu filho: eu sou assim e não é por sua causa. Isso traz um alívio psicológico que cura a ansiedade infantil. A paz em família nasce quando os filhos sentem que o ambiente é seguro, porque os adultos sabem quem são e como cuidar. Então, se alguma parte desse episódio tocou você, leve isso com calma para o seu corpo e para o seu dia a dia. Minha proposta não é mudar tudo, é sobre sempre escutar melhor. Encerramos por hoje. Obrigada por me ouvir e vamos continuar seguindo a lua juntos. Até o próximo episódio.